Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá, então lembrando que eu sou a professora Gisélia e hoje nós vamos para a nossa aula 12. Bom, se você não organizou seu material, quero lembrar que é aquele caderno, né, de toda a aula, borracha, o lápis. Nós vamos precisar de um lápis de cor e de uma folha. Tudo bem? Então vai, organiza, vê se tá tudo certo, que nós esperamos vocês. Então, está tudo certo aí, o material? Então, como a gente faz toda a aula, você vai pôr a data de hoje e escrever lá o tema da nossa aula, né? Aula 12, Ocupação e Povoamento do Paraná por Portugueses e Espanhóis. Então, escreve que nós esperamos vocês. Pronto, crianças, vamos lá então para nossa aula de hoje. Bom, antes vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior, né? Então, lembrando que eu falei da chegada dos europeus aqui onde hoje é o Brasil, né? Eu contei para vocês que os europeus não conheciam, não tinham conhecimento desse continente inteiro que isso aqui é a América, né? O continente americano. Eles não sabiam, não imaginavam que existia todo esse continente. E uma série de motivos trouxeram eles aqui, né, que foram as grandes navegações. Por vários motivos eles começaram a fazer grandes navegações e chegaram aqui nesse continente. Então, lembrando ali, né, que nós temos a Europa, naquele quadradinho amarelo, né, a Europa, e o Brasil fica lá do outro lado, onde está em verde ali no mapa, tá bom? E comentei com vocês sobre essa chegada dos portugueses aqui, trouxe esse mapa. A gente fez análise dessa importante fonte histórica, que é esse mapa histórico aqui, que é a Terra Brasilis. E pedi para vocês fazerem uma dobradura da caravela e reproduzir esse ambiente da chegada dos europeus, tá bom? Hoje tem uma estudante que mandou um trabalhinho para nós.
Bom, e a partir de hoje nós teremos uma novidade nas nossas aulas, né? Que é a professora Daniele, tá? A partir de hoje ela vai participar. Olá, eu sou a professora Daniele e a partir de hoje estarei acompanhando a professora Gisélia aqui nas aulas do 4º ano. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, seja bem-vinda, professora. Obrigada. Vamos lá então? Vamos lá, vamos estudar bastante hoje. Isso, vamos bastante. Aqui, então, lembrando que então, vieram os europeus aqui pro Brasil, né, onde hoje é o Brasil. E hoje nós vamos falar como foi esse encontro. Então, lembra que são dois povos muito diferentes, né? Europeus e os povos originários, os povos que já viviam aqui. Como que foi o encontro desses dois povos tão diferentes, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, o modo de viver de cada um deles, né? Então, primeiro eu vou falar para vocês sobre os europeus. Os europeus usavam roupas muito pesadas. Imagina, era muito frio lá, né, Gi? Exato. E a gente já estudou bastante sobre os indígenas, né? Então, o modo de vestir deles era bem diferente dos outros, né? É isso, bem lembrado. O inverno lá era bem rigoroso. Então, por isso, exatamente, a roupa pesada que eles usavam. Eles usavam barbas, chapéus. Geralmente, esses povos tinham olhos azuis, podia ser castanhos, né? E cabelo também. Eles podiam ser loiros, ter cabelo castanhos, tá? Bom, já mostrei pra vocês de onde eles vieram, né? No outro mapa, lembrando que ali eu assinalei pra vocês naquele quadradinho amarelo que vocês estão vendo lá na tela. Bom, então lembrando que a Europa é um grande continente também, que tem vários outros países, ok? E os povos que vieram para cá eram representantes de Portugal, da Espanha e da França também. Lá na Europa, onde eles viviam, lá tinha castelos, muralhas, igrejas, grandes construções muito diferentes do que existia aqui na época, quando eles chegaram aqui, né, no século XV. Bom, e como nós falamos lá no começo, né, o inverno europeu é muito rigoroso, então esse é um dos motivos, por exemplo, que eles não tomavam tanto banho quanto os povos que viviam aqui. E assim, algumas regiões da Europa tem um verão bem quente também, mas o inverno é bem rigoroso. Bom, os europeus, eles eram hábeis navegantes, e o motivo dessas navegações era buscar riquezas. Tá? Então, a questão do ouro também, buscavam ouro, o comércio, certo? Eles dominavam técnicas da arte da metalurgia, e com essa arte eles podiam fazer enxadas, facões e espadas, técnicas que não existiam, que os povos que viviam aqui não dominavam. Eles dominavam outros tipos de técnicas. Exato. Né? Outra técnica que eles dominavam era da navegação, né? E com essa técnica eles construíram grandes embarcações como as caravelas, que foi possível atravessar o oceano, certo? E eles dominavam o uso da pólvora. Com essa técnica, era possível desenvolver o uso de armas de fogo, como mosquetes e canhões. A organização política deles era o rei, eles eram governados por reis e pelo Papa também. Os reis eram representantes de Deus, praticamente, tá? E o Papa, apesar de ser um representante religioso, ele também influenciava questões políticas. A questão religiosa. Então, lembra que eles eram católicos, certo? E como católico, eles tinham como ritual, eles iriam à missa, né? Tinha o casamento na igreja, devoção a santos e santas, né, que são representados por imagens. Outra prática que eles dominavam era da agricultura. No caso dos europeus, a agricultura tinha objetivo comercial, tá bom? Eles plantavam para vender, eles vendiam o que eles produziam. E não tinha muita preocupação com o meio ambiente também, certo? Dani, quer falar dos tupinambás? Claro, vamos falar sim. Pensando nesse grupo de europeus que veio aqui para o Brasil, quem que eles encontraram, né? Eles encontraram povos, que eram os povos indígenas. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre os tupinambás. Foram os primeiros grupos de indígenas que os europeus encontraram, mais especificamente os portugueses, quando eles aqui chegaram, né? Porque os tupinambás
ficavam naquela região costeira onde os europeus chegaram. Como que eles eram? Eles viviam praticamente nus. Eles não tinham muitos pelos pelo corpo e usavam adornos, cocares, penas, bem diferentes dos europeus. Lembra que a Gisélia falou que eles usavam vestimentas grossas, compridas? Quando eles viram os indígenas, tudo isso ficou muito diferente, foi um contraste muito grande, porque eles estavam ali na sua terra e aqui no Brasil era muito calor, né? Então foi uma diferença muito grande encontrar esses povos ali. Ainda falando sobre os indígenas, sobre os tupinambás, eles tinham a pele muito morena. E sobre a pele, eles aplicavam pinturas diversas, com formas geométricas, e usavam muita cor vermelha para cobrir a pele e a cor preta também. Os cabelos eram bem lisos, então imaginem lá o cabelo deles bem lisos, salvo em algumas certas situações. Os homens raspavam maior parte dos pelos do corpo de várias formas. Até se sabiam que eles usavam para raspar os pelos do corpo a língua seca de um peixe chamado pirarucu. Eu achei isso super interessante. Então eles tiravam todos os pelos, era um costume deles, fazia parte da cultura desse povo. A maioria das mulheres utilizava o cabelo bem comprido, bem diferente do meu, né? O meu tá bem curtinho. E gostavam de fazer tranças. Os homens e algumas mulheres usavam alguns furos nos lábios, então eles faziam alguns adornos que pareciam que eles colocavam algumas sementes ou ossos aqui na parte das bochechas e das narinas. Era bem interessante isso. Será que doía? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava estudando. As mulheres e os homens tiravam os pelos pela raiz. Lembra que eu falei para vocês? Logo que eles começavam a crescer, inclusive da sobrancelha. E o cabelo eles cortavam bem rente, que parecia assim, parece uma cuia, assim, ficava bem curtinho. E além da língua seca do pirarucu, sabe o que eles usavam? Eles usavam conchas. Sabe aquelas conchinhas que a gente vai na praia e pega? Eles afiavam a ponta das conchinhas e passavam pela pele para tirar todos os pelos. Essa é uma coisa bem interessante, né? E eles tinham alguns rituais, que eram as festividades. Nesses rituais, que poderia ser para guerra, porque tinham vários povos ali naquela região, também tinham para as festividades. E eram rituais bem interessantes e bem específicos de cada tribo. A vida social tupinambá girava em torno dessas festas. Durante essas festas, eles tomavam uma bebida chamada cauim, que é uma bebida fermentada, uma bebida alcoólica. Ela era preparada pelas mulheres e distribuída nas festas. Em geral, ela era feita de mandioca, de aipim ou também de milho. E às vezes eles misturavam com algumas frutas, como abacaxi, frutas que tinham muito naquela região ali. E como é que será que eles faziam para comer? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eles praticavam agricultura sustentável. O que quer dizer isso? É uma agricultura voltada para a subsistência. Eles plantavam o que eles precisavam para comer, né? Então, a mandioca era bastante plantada. Eles também plantavam algumas frutas que já tinham lá, algumas verduras e até jardinagem eles faziam. Interessante isso, né? Bom, e aí com base nesses relatos, né, alguns relatos, várias pessoas produziram representações desses indígenas, certo? E como nós fizemos em outras aulas, vocês também podem fazer uma representação, tá bom? Então, agora eu gostaria que vocês fizessem um desenho de como vocês imaginam o povo tupinambá. Então a professora Dani, né, explicou como eles eram, a aparência, os adornos, e a partir disso eu quero que vocês desenhem. E eu quero ver alguns desenhos que vocês mandem pra cá pra gente ver, né, professora? Exatamente, pra mandar pra cá. Pra gente colocar na próxima aula e mostrar pra vocês. Isso. Então vamos lá fazer esse trabalho?
Pronto, crianças. E aí, será que ficou legal esse desenho? Eu quero ver. O que você imagina? Eu quero ver bastante desenho bem colorido, bem bonito, pra gente mostrar na próxima aula. O que você acha, professora? Eu quero ver também. Então, vocês precisam tirar foto e mandar pra gente, tá bom? Na próxima aula a gente mostra aqui pra vocês. Combinado? Combinado. E aí, como vocês imaginam que foi esse encontro de dois povos tão diferentes? Né? Viu como são diferentes, né? Um toma banho, né? Outro não tomava banho, tinha as roupas, né, pesadas e tal. Como vocês imaginam que foi esse encontro? Eu acho que né? eu iria ficar assustada. O que você acha? Ah, ficaria assustado também. Pense. Tem gente que compara esse encontro como se alguém fosse em outro planeta. Ou como se uma pessoa de outro planeta viesse aqui pra Terra. Verdade. Tá? Interessante isso, Então, imagine o estranhamento que foi, tá certo? Porque eram povos que nunca tinham se visto, né? Exato. Nunca, né? de culturas totalmente diferentes, de hábitos totalmente diferentes, e de repente eles se encontram. Eles nem imaginam que existia, né? Nunca viram nenhuma descrição até então. É verdade. Tá bom? Então, como foi esse encontro? Bom, inicialmente foi pacífico, né? Não teve conflito entre eles. Tranquilo, Exato. né? Acho que tinha muita curiosidade, não tinha? Tinha curiosidade. Um povo queria conhecer o outro, mas eles não falavam a mesma língua, né? Então, Não como falavam. é que será que eles se comunicavam? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que eles faziam mímicas. Você já conversou com uma pessoa que não fala a mesma língua que você? Eu já conversei. E é complicado, né? Exato. Porque você não entende o que ele fala, não é mesmo? Uhum. Então, e aí, por que foi pacífico? Porque eles faziam trocas entre eles, tá? Então, em troca de algumas desses materiais lá dos europeus, que era muito diferente para os indígenas, eles conseguiam alguns trabalhos, algumas questões assim, tá bom? Mas, com o tempo, né, uns 30 anos depois, os europeus resolveram colonizar aqui a Terra. O que quer dizer colonizar? Colonizar é povoar a região. Na época Tomar posse de vez. né? Exato. E na época povoar era para explorar. Esse que era o objetivo de colonização naquela época. E eles já começou a perceber nesse tempo aí que o Brasil tinha muitas riquezas. E alguns outros povos, como os franceses, os holandeses, a gente acha que vai falar desse assunto mais para frente, começaram a vir aqui tirar algumas riquezas, como o pau-brasil, que deu origem ao nosso nome, Brasil. E aí, o que os portugueses fizeram? Vamos colonizar, vamos dizer para todo mundo que esse país aqui é nosso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Exato. Então, no começo, como a professora Dani falou, eles vinham e extraíam essa madeira, uma madeira que tinha muito aqui, que era o pau-brasil, né? Uma madeira eles usavam muito lá na rica. Europa para corante e tal. Então, nesse momento foi pacífico.
Mas com a colonização, né, com o povoamento, eles tentaram também escravizar os indígenas que estavam aqui. Com essa tentativa de escravização, lógico, os indígenas não aceitaram isso. E isso foi um momento muito triste da nossa história, né? Porque muitos indígenas morreram nessa época, né? Porque eles não aceitavam a escravização e eles foram acabando massacrados, né? Muitos morreram. Exato. E além dessa questão da escravização, ou seja, das guerras, né, que houveram por esse motivo, os europeus também trouxeram doenças que os indígenas não conheciam. Tá? Então eles não tinham imunidade, o corpo dele não tinha como se proteger dessas doenças. Outra coisa, os líderes espirituais, né, dos indígenas não sabiam como curar. Não conheciam a cura para essas doenças. Né? Então também as doenças levaram muitos, né, indígenas à morte. É um dos motivos que eles reduziram bastante. Nós já falamos bastante sobre isso, né? E assim, como vocês imaginam o que eles pensam sobre isso? Cada um desses povos pensa sobre isso? Né? Então eu trouxe, como sempre nas aulas, né, na aula de história, a gente traz as fontes históricas. Isso. Né? Então a gente vai analisar 2 fontes históricas que mostram como indígenas e portugueses reagiram ao encontro desses novos povos, né? A esse encontro. Na visão de cada um, né? Como que o indígena viu aquele povo diferente e como isso afetou, e como o europeu também viu aquele outro povo que era o indígena, né? Então, na visão de cada um. São bem interessantes, né, professor? São muito legais. Bom, a primeira fonte histórica que eu vou mostrar para vocês é um texto de um indígena falando como ficou a vida deles depois da chegada dos europeus, certo? Então, eu vou pôr na tela e nós vamos ler juntos aqui, tá bom? Acompanha comigo. No nosso sistema de vida, a gente era livre. Tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. Cada tribo sabia onde era a sua terra. Ninguém precisava de demarcação. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Antigamente, a gente não comprava. A gente só fazia. A gente fazia nossas panelas de barro. Ninguém fazia uma roça sozinho. Ninguém comia as coisas da roça sozinho. A gente dividia com quem estava precisando. Quando fazia a caça, dividia. Quando matava peixe, dividia. Quando fazia comida, dividia. Quando fazia bebida, dividia. Pense como que era para os indígenas encontrar esse povo, né? Então, as expressões, tudo era dividido e de repente vem um povo que quer tomar para eles todas aquelas riquezas que não eram deles, né? Então essa carta é bem interessante porque ela traz a visão do povo indígena sobre como eles se sentiram quando outro povo chegou, né, professora? Exato. Então ele coloca, antigamente nada era vendido. De onde veio a ideia de quando eles começaram a vender as coisas, né? Eles começaram trocando, né? Os indígenas eram muito curiosos na aparência e nas coisas que os europeus traziam. Então, no modo de vestir, nas coisas que eles carregavam, nos objetos. Então, eles começaram um sistema de vendas, né? A gente pode dizer assim. Que era o costume, né, dos europeus, né? Os europeus que vendiam, que faziam para, né, vender. Exatamente. Como o indígena não tinha dinheiro, né? Não tinha, eles trocavam as coisas que eles tinham por coisas que os europeus davam. E a maioria eram coisas que não serviam para nada, né? Como eles chamam, eram bugigangas. Pensa só. Exato. E agora a professora Dani vai ler um texto que é dos europeus, tá? Dos portugueses. É a primeira carta que é escrita sobre o Brasil. Sobre essa terra que depois veio se chamar Brasil, tá bom? Então, essa carta, ela foi escrita por uma pessoa chamada Pero Vaz de Caminha. Ele fazia parte, ele era, como posso dizer assim, um tripulante da nau que veio pro Brasil, tá? Né, Gi? Exato. E esse tripulante, ele registrou toda a viagem. Isso, tá? né? Eles tiveram lá, logo depois que eles chegaram aqui nos primeiros dias, uma reunião, se eles deveriam informar o rei, né, do que eles tinham encontrado ali. Então, eles chegaram ao consenso que eles deveriam sim registrar. E Pero Vaz de Caminha, ele na verdade ele era contador.
E ele estava indo, por que ele estava ali no meio daquele povo todo? O destino era a Índia, né? Eles iam lá para a Índia, atrás de especiarias, né? Temperos e outras coisas mais. E ele ia ser contador lá numa cidade chamada Calacut. Só que ele gostava muito de escrever. E nessa reunião com o capitão lá dessa expedição, ele começou a escrever. E eu vou ler para vocês agora o trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha. Algumas coisas que ele relatou lá em 22 de abril de 1500. Faz muito tempo isso, né? Então, vamos lá, vamos ler essa carta. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então, o navio grande não chegava perto da praia, né? Então, eles desciam com navios pequenos, que eles chamavam de batel. E eles viram 7, 8 pessoas. Eram pardos, de pele escura, né? Mais escura que os europeus. Todos nus. Isso eles ficaram bem espantados, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. Então pensem no primeiro contato desses dois povos tão diferentes, né? Eles deram coisas que eles tinham como a primeira forma de comunicação, porque afinal de contas, o que cada um falava era diferente, as suas línguas eram diferentes. Então, imagine como que foi esse primeiro contato. O que vocês viram aqui é um pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ela tem mais de 9 páginas. E vocês sabiam que ela ainda existe? Mais de 500 anos e essa carta ainda existe. Ela tá lá em Portugal, num lugar, né, um tipo de um museu, assim, e ela pode ser acessada online. A pessoa pode entrar lá no computador e acessar o original da carta. Bem legal isso, né? Eu achei super legal. Exato, bem legal. Então, e lembra que esse texto a gente usa, né, nós historiadores usamos, para entender um pouquinho como os europeus enxergaram, né, os indígenas, qual a impressão que eles tiveram dos indígenas. Então, observe, vou voltar um pouco aqui, colocar na tela esse texto, né? Então, ali o Pero Vaz diz assim: eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, certo? Então, pro indígena era natural, né? Andar sem roupa. Então, já pro europeu era o quê? Isso foi um choque, deve ter sido um choque muito Exato. grande, tanto né? que ele coloca ali, né? A carta nos diz que ele achava que era uma vergonha, né? Vergonha, ele não viu como naturalidade. Mas para os indígenas era natural, era comum, fazia parte da cultura deles, né? Então aqui a gente pode atestar o quê? O estranhamento, né? Que estranho, eles não usam roupa, né? E também aqui a gente pode perceber que eles usavam arco, né? A flecha. Porque eles estavam encontrando um povo que era diferente. Então, na verdade, eles estavam se defendendo. Os arcos e as setas e as flechas faziam parte da defesa deles, né? Mas esse primeiro contato, não, né? Eles pareciam à vontade, tanto que eles deram presentes para os europeus ali, né? Exato. Bom, então nós tivemos acesso a 2 documentos importantes sobre esse encontro, né? Percebemos o estranhamento, né? Tanto para o indígena, que foi estranho, né? A forma de viver dos europeus, quanto os europeus também estranharam, né? A forma de viver dos povos originários. E agora eu quero que a gente vai pedir para vocês fazer uma atividade sobre isso. O que vocês acham? Tá. Então a proposta é assim, que você se imagine um indígena tupinambá, certo? E assim como o Pero Vaz, né, e o indígena que a gente escreveu. Vamos usar a nossa imaginação, né? Porque você sabia, os povos indígenas não tinham o domínio da escrita, mas a gente vai imaginar. Então, imagine que você é um indígena tupinambá que acabou de encontrar um povo que você nunca viu na sua vida. Isso, e a partir do que você imaginou, você vai escrever uma carta para um outro povo,
tá contando como foi esse primeiro contato com os portugueses. Certo? Quais foram as suas primeiras impressões? Como que você se sentiu? Que sentimentos você teve? Será que você ficou assustado? E o que você acha de mais importante de contar para o outro povo? Porque com certeza os portugueses iriam em mais lugares, né? Não iriam ficar só ali onde estavam os tupinambás, né? Então a gente quer ver uma carta bem legal, né, professora? Isso. Com bastante ideias para a gente mostrar aqui também na próxima aula. Vamos lá então, gente?
Pronto, crianças. Então, bom, lembrando que a gente gosta de ver o trabalho de vocês. E ainda mais agora que é a minha primeira participação aqui, eu quero ver essas cartinhas, hein? Você vai ver que vem bastante trabalho legal. Vou ler todas, prometo que vou ler todas. Uma sugestão assim, na época eles escreviam em rolos, que eram os pergaminhos, tá? Então ficava mais ou menos assim, tá? Como na imagem, escurecido, né? Então você pode enfeitar essa tua carta. Use a sua criatividade, exato, né? Escurecendo, dando uma aparência de envelhecido a esse papel, tá bom? Então é uma sugestão de como vocês podem trabalhar isso. Eu queria lembrar que nós falamos mais sobre esse período, né? Sobre essa chegada dos portugueses, porque nós temos fontes para falar sobre isso. Uhum. Então nós falamos aquilo que a gente consegue falar devido às fontes, né? Aqui, esse mapa que eu já trabalhei com vocês mostra, né, esse momento e mostra que aqui já tinha, né, povos aqui nesse território, certo? Então, acho que é só isso? Eu acredito que sim, né? Então tá bom, criança. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula. Não esqueçam de lavar bem as mãos, usar o álcool gel e quando sair de casa, colocar a máscara. A gente não tá de máscara hoje aqui porque estamos conversando, né? Daqui a pouco a gente põe a máscara quando terminar. É verdade. Tchau, gente. Tchau, até a próxima vocês. aula.